Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 74, a Gênesis capítulo 1, caráter da revelação espírita. Então, ainda é sequência no material que nós temos em mente, mas é sequência aqui na questão de número 24. Não se preocupe não, porque nós não estamos falando nada além do que está dentro da questão. E como o professor prioriza a qualidade e não a quantidade, vocês conhecem muito bem o nosso sistema de trabalho. Então, nós explicamos mesmo. Então, não mudou nada de Moisés até hoje. As mudanças que houveram, né? A vinda do Cristo e a codificação da doutrina dos Espíritos, porque o próprio Cristo, há 2000 anos atrás, prometeu que no momento certo nos mandaria o Consolador prometido, de forma que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, é o Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto muitas seitas religiosas, mais esta agora, ó, enquanto muitas seitas religiosas estão à espera do retorno de Deus aqui à Terra, né? Enquanto muitas religiões estão à espera do retorno de Deus aqui na Terra, aqui à Terra, né? O espírita, verdadeiramente espírita. Por que verdadeiramente espírita? Porque aqueles que não são verdadeiros espíritas, eles ainda não se deram conta do que nós vamos dizer agora, ó. O que muitos não sabem é que a doutrina dos espíritos é Deus de volta, é nosso Senhor Jesus Cristo de volta. Aí você pode me dizer assim, mas Deus é Jesus, Jesus é Deus? Não. Os dois é um só? Não. Jesus é Jesus, Deus é Deus. Então vamos usar esse termo para simplificar. Deus é o Pai de Jesus, como é Pai meu, como é Pai teu, como Pai de todo mundo. Então não tem nada desse negócio, Pai, Filho, Espírito Santo. Não existe isso não. Isso aí é mitologia, isso aí são dogmas, isso é invenção. Isso é para manter as pessoas presas no cabresto, né? Parece pejorativo esse termo, mas eu tenho que usar. Então, o Espiritismo é o retorno de Deus à Terra. Aquele retorno qual todas as religiões praticamente todas, porque tem muitas religiões. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu continuar um item aqui, depois eu volto. O Espiritismo é o retorno de Deus aqui à Terra. Aquele Deus que muitos esperam no juízo final. Esse Deus, ele retornou à Terra 18 de abril de 1857, na compilação da Doutrina dos Espíritos, quando foi lançado o primeiro livro da Doutrina dos Espíritos, que é o Livro dos Espíritos. Porque ali, na compilação da Doutrina dos Espíritos, significa o cristianismo redivivo. Aquele cristianismo, aquelas leis de Deus trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo,
trazido para o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi as leis todas jogadas embaixo do tapete pelas religiões, justamente porque as leis de Deus trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo, naquela época e também nessa época, nunca que favoreceu esses que vivem às custas da humanidade, que vive à custa da credulidade da humanidade, que vive à custa da ignorância da humanidade. Você entendeu? Então, o que eles fizeram? Pegaram essas leis todas de Deus, trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo, jogou embaixo do tapete, como se diz. Criaram outras leis e abafaram aquilo que o Cristo trouxe. Então, o Cristo, novamente, através da doutrina dos Espíritos, retorna a 18 de abril de 1857, trazendo a lume tudo aquilo que ele havia 2000 anos antes dito, mas que a humanidade não compreendeu, e muitas coisas que ainda teria que ser dito, que a humanidade naquele momento não conseguiria entender, e que só no momento certo é que ele enviaria o Consolador prometido. Por isso, a doutrina dos Espíritos, ou Espiritismo, aliás, ele veio no momento exato, no momento certo. Você entendeu? Ele esperou que todas as ciências, praticamente, viesse antes que ele, para que depois tudo que ele dissesse, tudo que ele mostrasse, comparado por outras ciências, não tivessem eles argumentos nenhum para debater-se contra aquilo que seja de ordem divina, mas comprovado pelos meios científicos aqui na Terra. Então, olha só para você ver a grandeza. Mas é preciso entender que muitos espíritas ainda não entenderam isso, né? Principalmente muitos espíritas ainda não compreenderam isso. E de certa forma é lamentável, porque não só não compreenderam, como também continuam na contramão dos desígnios divinos. Porque se tivessem compreendido, obviamente não agiriam na idolatria, porque não são só as outras etnias e as outras castas, não são só os seres que participam de uma miscigenação, que são adeptos de uma idolatria. Os espíritas também, aqueles falsos espíritas, eles são adeptos a uma idolatria, porque quantos milhões de espíritas que vão à casa espírita e recebem passe, água purificada, recebem tratamento espiritual, recebem mensagens de parentes que já retornaram à paz espiritual através das psicografias dos médiuns psicógrafos, mas que ainda não conseguiram deixar a missa. Eu conheço vários espíritas que vão à missa mais frequente que na casa espírita. Passa pelo confessionário, ali comungam, né? E contribui com o dízimo, mas na casa espírita parece que aquele espírita, parece que ele tem
escorpião no bolso. Você pede R$10 para contribuir para uma cesta básica, ele não consegue introduzir a mão no bolso. Então, são aqueles espíritas que têm escorpião no bolso. Aí você pode me dizer assim, Luiz, mas você está tratando desse assunto, esse assunto não tem nada a ver. Mas como que não tem nada a ver? Isso para você ver o perigo que as pessoas estão correndo frequentando determinadas casas espíritas que não priorizam os estudos. Nós temos que estudar. Nós temos que estudar para poder chegarmos às conclusões dos fatos. Espiritismo não é sentar e receber espírito. Se fosse apenas isso, pode ter certeza-se de que Hipólito Leon Denis Rivail não teria codificado a doutrina dos espíritos e nem o Consolador prometido por Jesus teria vindo no momento certo, como nosso Senhor Jesus Cristo há 2000 anos atrás havia nos prometido. Então olha para você ver, mas dizendo isso aqui, o que eu estou dizendo aqui é muito insignificante perante uma imensidão de coisas que nós temos vontade de dizer, mas que ainda não é o momento. Como, por exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo, 2000 anos atrás, porque ele falava em parábolas? Porque a humanidade não compreendia. Da mesma forma, nós não podemos dizer tudo aquilo que nós sabemos, porque as pessoas ainda não compreendem. Então, você entende que para matar a sede, a água você tem que sorvê-la devagarinho, aos golinhos, devagarinho, aos golinhos. É assim. Como nós dissemos nos vídeos anteriores, a criança, quando começa a gatinhar, quando ela começa a andar, aquilo ali é psicologia. Aquilo ali significa todos nós no processo evolutivo. Gradativamente, chega um momento na evolução que nós nos encontramos no berço. Ou melhor, chega um momento que nós nos encontramos no útero da mamãe. Chega um momento que nos encontramos ali no colo. Chega um momento gatinhando. Chega um momento andando para lá, para cá, batendo cabeça nas paredes. E não são só as crianças, não é só nesse período de criança que a pessoa bate a cabeça nas paredes. Quantos adultos, né, na evolução, que chegando aqui à Terra, porque aqui não é fácil, e ao encenar-se no palco da vida, se perde, ou se perdem, né? Então não é fácil. Emmanuel está reencarnado aqui no Brasil. Você acha que ele não está sujeito a se sucumbir? Gente, quem não se sucumbe é Jesus. Quem não se sucumbe é Jesus. O resto, com todo respeito, no corpo físico, todo mundo está sujeito a se sucumbir. Então, por isso eu digo de vez em quando aos meus amigos e tudo mais, que um ano que se passa, quando se comemora o aniversário, a pessoa deve agradecer muito a Deus, a Jesus, a Nossa Mãe Maria Santíssima, porque um ano é mais que um aniversário, é mais que uma vitória. É mais que tudo isso. Né? Então, olha só para você ver. As religiões que fazem de Deus um ser vingativo e cruel julgam honrá-lo com atos de crueldade. Então, como já dissemos, né?
a respeito desse item, mas nós vamos continuar. Vai para outros vídeos, não tem problema. Muitos julgam, né, honrá-lo com atos de crueldade, de tortura e de sacrifício de animais, de seres humanos. Então, como estávamos dizendo, 2023 já não se sacrifica mais seres humanos degolando-o, mas sacrifica o ser humano. As religiões conseguem sacrificar os seres humanos através do bolso, arrancando a carteira que ele tem no bolso e todas as economias dele, deixando ele praticamente só de calça, de camisa e de chinelo. Agora, de onde é que veio, ou melhor, de onde é que vem veio mesmo, né? De onde é que veio essas leis? Isso foram todas leis criadas por Moisés. Moisés criou 613 mandamentos. Moisés não criou só o Pentateuco, não. O Pentateuco é aquele que mais se assemelha aos desígnios de Deus, que a si mesmo não foi escrito por Deus. Nós já esclarecemos em vídeos anteriores, não vamos falar isso mais não. Que, no entanto, nosso Senhor Jesus Cristo aproveitou só o Pentateuco, mais nada de Moisés. Não desfez, mas trouxe a lei do amor, a lei do perdão, a lei da solidariedade, do respeito de uns para com os outros. Nosso Senhor Jesus Cristo veio nos mostrar que, independente de outros conceitos, existe o Deus amor, né? O Deus não implacável, o Deus não monstro, o Deus não cruel, o Deus inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, vamos à sequência. As religiões que fazem de Deus um ser vingativo e cruel julgam honrá-lo com atos de crueldade, com fogueiras e torturas. Não acabei de dizer isso aqui agora? Com fogueiras e torturas. Fogueiras. Quantas religiões que, para agradar o Deus deles, matam aqueles que eles crê ser hereges? Porque nós temos que entender que Joana d'Arc, ela, de certa forma, nós não vamos entrar nesses detalhes das leis da Inglaterra com a Espanha, da França com a Inglaterra, porque senão alonga demais para outro lado. Mas, de certa forma, Joana d'Arc, ela não foi queimada em uma fogueira só porque ela traiu, né, ambos os franceses e tudo mais ali, não. Não, ela foi queimada na fogueira por ela, na época, ter sido considerada uma bruxa, uma feiticeira, porque bruxos e feiticeiro eram considerados hereges, contrários às leis de Deus. Então,
acreditavam todos aqueles seres que se eliminassem os feiticeiros e os bruxos e as bruxas aqui da Terra, agradariam a Deus, estariam agradando a Deus. Você sabia disso ou não? Eles acreditavam que se eles exterminassem, eliminassem, através da guilhotina, através da fogueira, enfim, matou o indivíduo que é considerado um hereges, agrada a Deus. Eles acreditavam dessa forma. Então, quantos milhares de seres não foram queimados nas fogueiras ou que perderam, simbolicamente, né, perderam o seu crânio, né, o seu pescoço, né, ali nas guilhotinas. Nós já explicamos esse assunto também, nós não vamos explicar mais não. Justamente por detrás de todas essas leis ali encontravam-se o clero. Algumas religiões que faziam parte daqueles dogmas. Então, para poder agradar a Deus, eles queimavam os bruxos, queimavam os feiticeiros, né? Agora, é aquilo que já dissemos. Se aquele indivíduo abjurasse, era dado a ele a oportunidade de abjurar tudo aquilo que ele via. Então, por exemplo, Joana d'Arc via os espíritos, falava com os espíritos, ela conversava com os espíritos, ouvia os espíritos, é igual eu, sim, com todo respeito. Mas ela é evoluída, eu sou um zero à esquerda. Então, foi dada a ela a oportunidade dela abjurar. Quer dizer que tudo aquilo ali não passava-se de um transtorno que ela tinha, que era tudo mentira dela, e ela que inventava tudo aquilo. Ela não quis. Não. Oxe, se eu tenho certeza do que eu vejo, do que eu ouço, nem que me apareça Deus pedindo para mim abjurar, que eu não vou abjurar. Porque é lógico que Deus não vai me aparecer pedindo para abjurar aquilo que ele sabe que é verdade. Você entendeu? Então, só que é o seguinte, fora da igreja, esses considerados hereges, eles eram levados à fogueira, à guilhotina. Só que dentro da igreja havia também esses mesmos bruxos. Só que por eles encontrarem-se dentro do seio da igreja, tudo que eles faziam, tudo que eles realizavam era tido como milagre. Como nós já dissemos aqui, a respeito de São Copertino. Estude a autobiografia de São Copertino, para você ver o que ele fazia dentro de uma basílica. Então aquilo lá era tido como milagre. Ora, por que aquilo lá era tido como milagre se não era nada diferente o que ele fazia com aquilo que Joana d'Arc ou outros que eram sacrificados, né, e que depois se tornavam mártires, faziam? São Copertino agia da mesma forma que Joana d'Arc, porque São Copertino, a única diferença de São Copertino com Joana d'Arc é que São Copertino ele levitava e Joana d'Arc não levitava, mas São Copertino
ele se comunicava com os espíritos, ele conversava, ele via os espíritos, ele ouvia os espíritos. Mas isso, pelo fato dele fazer parte do clero, aquilo para o clero era um milagre. Para você ver o quanto são todos falsos, sustentados por esse Deus implacável, por esse Deus monstro, que já dissemos já no outro vídeo, que isso não é Deus nada, isso é o demônio mitológico, tentando se fazer presente no seio da humanidade, utilizando-se da credulidade, da ignorância da humanidade. E o pior é que a humanidade não se conscientizam-se de que sempre foram simbolicamente vítimas desses mistificadores, inclusive dentro da Igreja Católica, e continuam do mesmo jeito, como se nada estivesse acontecendo. Vamos para o próximo vídeo, porque o assunto vai longe.